Vamos lá, pessoal. Vamos ver o exemplo aqui, o cálculo do coeficiente angular de uma reta. Coeficiente angular, o que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é essa inclinação aqui, ó. Que é a mesma coisa de eu achar a tangente do ângulo aqui. O coeficiente angular vamos chamar aqui de m. Então, para achar o coeficiente angular de uma reta, é só achar a tangente do ângulo aqui, ó. Então, para achar essa tangente, eu vou pegar ó, a variação de y dividido pela variação de x. Que é igual a escrever lá, ó, y de b menos o y de a, dividido pelo x de b menos o x de a. Ou simplesmente eu coloco aqui, m é igual a y de b menos o y de a, dividido pelo x de b menos x de a. Quando eu der os pontos aqui, né? Vou usar sempre essa fórmula aqui. Vamos no primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho dois gráficos aqui, quero determinar o coeficiente angular das retas. Então, para achar o coeficiente angular aqui, que é o m, é só calcular a tangente do ângulo. Quando eu falo tangente de alvo, tangente do ângulo. Só calcular aqui a tangente do ângulo aqui, ó. Então, a tangente de 45 graus. Quanto que é a tangente de 45 graus? Nós já vimos lá no segundo ano aquela tabelinha com os ângulos fundamentais lá, o seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60. A tangente de 45, então, é 1. Então, aqui o coeficiente angular vai valer 1. Depois vocês podem estar consultando aquela tabelinha lá com os ângulos notáveis lá, tem ângulo de 30, 45 e 60. Aqui nós temos aqui, ó, um ângulo de 120 graus. Eu quero saber o coeficiente angular aqui. Então, m é igual a tangente de alfa, tangente do ângulo. Então, eu tenho que aqui m é igual a tangente de 120 graus. Então, esse valor 120 não tem naquela tabelinha dos ângulos, dos ângulos notáveis. E se você olhar naquela tabela trigonométrica, lá só vai até o ângulo de 89 graus. Não tem o ângulo de 120. Mas imagine aqui, ó. Meia volta aqui, ó, seria 180, não seria? Então aqui, se fosse 180 seria zero, né? Então, ó, se o meia volta é 180, só esse ângulozinho aqui ó, ia valer quanto? Não seria 60 graus? É o que falta para 180. Então, a tangente aqui de 120 equivale à tangente desse complemento aqui, ó. No caso aqui, suplemento, né? 180 é um suplemento. Equivale ao ângulo de 60 graus. Se você for na tabela e olhar a tangente de 60 graus, quanto que é a tangente de 60 graus? Mesmo naquela tabelinha de notáveis, tem a tangente de 60 graus é raiz de 3. Como aqui, ó, essa reta aqui ó, seria crescente, aqui é decrescente, sempre que for decrescente nesse sentido, o coeficiente angular é sempre negativo. Então aqui o coeficiente angular vai ficar menos raiz de 3. Então, ó, lá não tem o ângulo de 120, mas aqui é um ângulo suplementar, ó. Então 60 graus, é o que falta para 180. É só pegar a tangente de 60, que é raiz de 3. Como aqui ó, seria um gráfico decrescente, sempre for nesse sentido aqui, o coeficiente angular é sempre negativo. Nesse sentido aqui, ó, é sempre positivo. Tudo bem? Então, achar o coeficiente angular de um ângulo é achar a tangente desse ângulo. Então, aqui nós temos o exemplo 2. Calcular o coeficiente angular da reta AB nos seguintes casos. Eu tenho aqui ó, o ponto A 4 e 7, B menos 3 e 1. Então, para achar o coeficiente angular, eu vou usar a fórmula aqui, ó, m igual y de b menos y de a, dividido pelo x de b menos o x de a. Então, pôr na fórmula que nós temos. Ó, o coeficiente angular vai ficar o y de b menos o y de a, dividido pelo x de b menos o x do a. Quanto que é o y de b? Ó, o y de b é 1, menos o y do a, que é 7. Sobre ó, x de b, menos 3, menos o x do a, que é 4, né? Então, nós temos aqui, ó, 1 menos 7. Ficar menos 6, né? Subtrai e pega o sinal do maior. Menos 4 com menos 3 com menos 4 dá menos 7. Ó, menos dividido com menos vai ficar mais, ó. 6 sétimos. Que não dá para dividir 6 por 7, né?
Então esse é o coeficiente angular. Agora nós temos aqui, ó, m que é igual a y de b menos y de a, dividido pelo x de b menos o x do a. Vamos lá? Quanto que é o y de b? É 9. Menos o y do a, que é 9. E o x do b, que é 2, menos o x do a, que é 7. Ó, 9 menos 9 dá 0. Ó. Aqui vai dar menos 5, mais 0 dividido por menos 5 dá 0, né? Então o coeficiente angular aqui é 0. Na letra C, vamos calcular aqui então, o coeficiente angular. Só pegar y de b menos o y de a, dividido pelo x de b menos x de a. Substituindo aqui, ó. Quanto que é o y de b? 7, menos o y do a, que é 5. Sobre, ó, x de b, 2, menos o x do a, que é 2. 7 menos 5 dá 2. 2 menos 2, 0. Ó, não tem como dividir por 0, então isso aqui não existe, ó. Aqui não existe o coeficiente angular. Porque não tem como dividir por 0. Não existe dividir por 0. Então aqui o coeficiente angular não existe, tá? Ele pode ser 0, ele pode ser positivo, negativo, mas é impossível dividir por 0. Então aqui nós vimos como calcular o coeficiente angular da reta, né? Ou de 2 pontos. Se tiver aqui o gráfico, é só calcular a tangente do ângulo dado. No caso aqui, tangente de 45, aqui tangente de 120. Dados os pontos, ó, só jogar na fórmula. Ó, só pegar aqui, ó, y de b menos y de a, dividido pelo x de b menos x de a. E você acha o coeficiente angular dados os pontos aqui. Tá bom? Então essa foi a nossa aula. Vou estar enviando para vocês a atividade na plataforma, tá? Bom dia.